Deus. A palavra de Deus. Se ela for obediente à palavra de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, então ela é ovelha. Ela é ovelha. Então veja bem, porque a ovelha fala a linguagem do seu Senhor e compreende a linguagem do seu Senhor. Então, aquele que é servo de Deus, que é obediente, Jesus faz uma comparação dele como ovelha, porque ele vai ouvir a linguagem do Senhor, do Messias, do Filho de Deus. Ele vai compreender a vontade do Filho de Deus, ele vai compreender o querer de Deus, ele vai compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade de Jesus? Que nós guardamos os santos mandamentos e andamos na sã doutrina, no querer e na vontade de Deus. Essa é a vontade. A ovelha faz isso. Aquela pessoa que está comparada à ovelha, ela faz isso. Ela escuta a voz do seu Senhor. E por onde vem a voz do Senhor? Pelas Escrituras. Pela palavra de Deus vem a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias. É por aqui que vem a voz dele. E ele fala com as suas ovelhas através dessa escritura. Por exemplo, se nós lemos João 10, ali fala sobre também ali a ceia, fala sobre o lava-pés. A ovelha escuta isso e faz. Se lemos ali, se lemos também no livro de Hebreus 12, 14, seguir a paz com toda a santificação, também ali precisamos obedecer, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação nossa, ela vem através de obedecer a sua palavra. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz, ouvirão o meu comando. Então, aquelas ovelhas, ela obedece o comando do seu Senhor. E nós, como ovelha, deveremos obedecer o comando do Filho de Deus. Porque ele é o que? Veja bem, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Louvado seja Deus. Jesus, o Messias, é o bom pastor. E as ovelhas, para ser ovelha, e o homem, para estar no patamar, na característica de ovelhas, ela precisa obedecer o comando do seu pastor, a voz do seu pastor. Nós lemos nas Escrituras quem é a voz que está aqui: a voz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos obedecer esta voz. Se nós obedecemos, somos comparados à ovelha. Agora veja bem que nós vamos em frente ainda mais um bocadinho. Homens que guardam os santos mandamentos, andam na sã doutrina de Cristo, o Messias. Você vai ver isso no livro de Apocalipse 14, versículo 12. Aqui nos dá um exemplo. Este versículo, louvado seja Deus, como as ovelhas serão salvas, né? De que modo que elas serão salvas? Louvado seja Deus. Apocalipse 14, versículo 12, louvado seja Deus, aleluia. Então veja bem aqui o que diz a Escritura, olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Louvado seja Deus. Aqui está verdadeiramente, olha só o que diz de novo, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ele não cede. Agora nós falamos bastante sobre ovelha, nós temos que ter certeza de que como ser ovelha, como ter as características de ovelhas para viver uma vida em obediência à palavra de Deus, os santos mandamentos do Senhor, segundo as Escrituras. Aí então nós somos ovelhas, porque o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz.
voz. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Agora, infelizmente, o homem se assemelha a muitos mais outros tipos de animais ruins do que bom. Você sabia? Infelizmente, os homens se assemelham muito mais com dia de animais ruins do que bom. Que aqui eu só achei ovelha. Quero dizer isso para você. Eu só achei ovelha que se assemelha, que o homem se assemelha. Um animal bom que é a ovelha. O resto tudo é ruim. Vamos ver, vamos em frente, nós vamos chegar a muitas conclusões. Aqui também o homem pode ser comparado a um bode ou um cabrito vestido de ovelha. Mateus 25, versículo 32. Esse ele fala que lá no finalzinho ele vai separar os bodes das ovelhas. Isso é um grande julgamento. Então aqui o homem também pode ser comparado a um cabrito, a um bode. Mas não vamos ver mais coisa aqui. Veja que o homem pode ser comparado a uma árvore. A uma árvore. Vamos aí para Mateus 7, versículo 15. Né? Mateus 7, versículo 15. Louvado seja Deus. Então, Mateus 7, versículo 15, também nos fala aí, Mateus 7, versículo 15, que o homem é comparado a uma árvore. Entendeu? E nessa comparação da árvore, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Veja bem. Mateus 7, verso 15. O que diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Aqui eu estava falando de árvore, mas aqui o versículo 15 fala exatamente da comparação dos falsos, que pode ser o lobo. Agora então vamos falar do lobo. Vamos falar do lobo. Daqui a pouco eu falo da árvore. Olha só, vamos falar do lobo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que significa isso? Significa que ele é disfarçado em ovelha, se veste como ovelha, até fala como ovelha, quer ser como ovelha, mas as suas características não batem com ovelha. Porque é uma coisa que eu quero dizer para vocês: vocês acham que jaca pode dar manga? Um pé de jaca? Não pode. Não pode. Portanto, Jesus disse: não pode colher figo do abrolho, nem abrolho do figo. Não pode. Então a realidade é que não pode ir da jaca da manga e nem a manga da jaca. Então ele se apresenta, se veste até, coloca uma roupa até parecida com ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Por que lobo? Porque não aceita o comando do seu Senhor. Ele não aceita, ele está até junto das ovelhas, mas eles são roubadores, que eles querem roubar. Ele rouba a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento do Senhor, o verdadeiro critério de Deus. Eles tiram e não deixam que esses critérios sejam ensinados na igreja. Fala que não tem nada a ver, que isso não tem problema. Isso é lobo, gente. Isso é lobo. Lobo roubadores, que está roubando a palavra de Deus. Roubando, tirando. Porque quando se tira a verdade, está mentindo. E quando está mentindo, está o quê? Roubando, defraudando. Então o lobo, ele não aceita o comando do seu Senhor, que é a santa palavra, conforme está escrito. Eles, cada um quer viver do seu jeito, da sua maneira, do seu querer. Ele não quer aceitar o comando do Senhor. O lobo roubador. Então você tem aqui o versículo de número 15, capítulo 7. Cautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Quer pegar? Porque se não ensina de acordo com as escrituras, muita gente vem achando que é muito fácil o evangelho. Mas o evangelho, a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por força, é tomado por violência, é tomado, realmente tem que ser esforçado, não é tão fácil.
faz. Portanto, ele também disse lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, ele disse: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que entram por ela. Por quê? Porque precisa se esforçar, é tomado por esforço. E vem o lobo roubador, rouba essas palavras e não fala. Eles ocultam essas palavras, eles ocultam esses ensinamentos do Senhor Jesus. Então eles são lobos, eles não são ovelha. Aí tem que muitas das vezes que para ir para a igreja se veste como ovelha, mas quando está na rua você vê que não é ovelha. Quando fala, você vê que não é ovelha. Quando os seus procedimentos, você vê que não é ovelha. Portanto, ele disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Não pode a árvore má dar frutos bons e nem a árvore boa dar frutos maus. Veja o versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora. Não podeis a árvore, versículo 18: não podeis a árvore boa produzir frutos maus e nem a árvore má produzir frutos bons. Por que não pode? Porque Deus não deixa que isso aconteça para que muitos não sejam enganados, todos não sejam enganados, porque senão enganaria todos. Enganaria todos. Se for possível, até os escolhidos do Senhor. A Bíblia diz que se for possível, enganaria até os escolhidos do Senhor. Mas não é possível. Então, quando você viu esse tipo de animal lobo, esse lobo, ele está no meio das ovelhas, junto com as ovelhas, mas quando menos você pensa, ele se levanta contra a palavra de Deus. Ele se levanta contra os ensinamentos da santa palavra de Deus. E aí o que é? Essa pessoa é lobo. É lobo, é um animal lobo. Veio para roubar. Veio para roubar. Então veja bem que nós vamos em frente ainda, que nós vamos falar mais um pouquinho aqui rapidamente, para não ficar um vídeo tão grande, louvado seja Deus. Então o homem pode ser comparado a um porco, até mesmo um cão. Veja isso, olha só, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 e o versículo 21. Louvado seja Deus. 2 Pedro, vamos aí rapidamente. 2 Pedro, no capítulo de número 2, de 2 Pedro, no capítulo de número 2, louvado seja Deus. 2 Pedro, no capítulo de número 2, 2 Pedro, estou chegando lá, louvado seja Deus. Estou em primeira, vamos para a segunda, 2 Pedro, capítulo 2, que eu quero ler para que vocês entendam. Louvado seja Deus, aleluia. Capítulo número 2, versículo de número 20 e o 21. Louvado seja Deus. Olha o que diz. Vamos ler o versículo 21 para ficar mais rápido. 2 Pedro. Pois, vamos ler o versículo 21 e 22. Versículo 20. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-los, volver para trás, apartando-se dos santos mandamentos que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz um certo provérbio. O dágio: verdadeiro cão voltou ao seu próprio vomito, e a porca lavada voltou ao seu despojador de lama. Sensível. O homem comparado agora aqui como um cão. Um cão que comeu as coisas santas. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso que Jesus recomenda, para que não dá as coisas santas aos cães e nem pela aos porcos. Jesus também recomenda isso. Um cão que comeu as coisas santas do Senhor e agora vomitou. Aquela porca que foi lavada, porque se aquela pessoa passou pelo batismo, aceitou os santos mandamentos, aceitou a santa doutrina e agora voltou atrás e não quer mais os santos mandamentos, mas a santa doutrina,
mas querem viver junto desse lobo. Quer dizer, uma alcateia. Lobo, muitas das vezes ele não tem, ou se tiver também não atende. Um pastor de lobo, você já viu falar pastor de lobo? Não tem, tem alcateia. Alcateia de lobo que tem um chefe, e tem um deles que comanda, e na raça, no dente mesmo, porque não quer obedecer a ninguém, quer viver segundo os seus prazeres, segundo as suas vontades, segundo o seu querer, quer fazer o que bem entende. Então são lobos. O lobo é complicado. O lobo é complicado. Então veja bem, esses são os que conhecem a verdade e os santos mandamentos e abandonaram. Veja o que o Senhor recomenda para os tais que abandonam os princípios bíblicos, diz o Senhor. Não dês as coisas santas aos cães e nem pela aos porcos. Isso é um tipo de gente que você não pode nem ficar combatendo com ele. Aonde está escrito isso? Mateus 7, versículo 6. Voltamos lá em Mateus. Mateus 7, versículo de número 6. Vamos ver o que o Senhor Jesus, o Messias, nos fala no versículo de número 6. Olha só o que ele fala. Não deis aos cães o que é santo, e nem lançai as pérolas aos porcos, para que não as pise com os pés, e voltando-se vos deslacera. Vocês viram? Não pode dar. Isso aqui é pérola. Aqueles que já se afastaram dos santos mandamentos, a Bíblia me diz lá no livro de Hebreus, se não me engano, capítulo 4, que é impossível eles voltarem novamente, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das coisas erradas. É impossível eles voltarem. Depois que eles vão, é impossível eles voltarem. A gente tenta lançar, mas é como se estivesse lançando as coisas santas aos cães. E Jesus recomenda: não lançai as coisas santas aos cães e nem pérola aos porcos, porque os porcos pisam as pérolas, desgraça as pérolas. É como dizia minha mãe: que valor tem um anel de ouro no rabo de um porco? Nenhum. Que valor tem dar uma comida das melhores, que for mais gostosa, uma comida santa, santificada, para um cão comer? Nenhum. Porque para ele aquilo não faz diferença. Assim é a Santa Escritura para aqueles que são considerados como um cão, não faz diferença. Os mandamentos não fazem diferença. Eles querem morar onde as ovelhas vão, mas é impossível. Que a ovelha, ela escuta e ela entende o linguajar do seu pastor e fala até o linguajar do seu pastor também, que é o Senhor, que é o Messias. Então veja, é por isso que as Escrituras nos diz que conhecereis aquele que disser que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Por que é mentiroso? Porque ele é lobo. O que é que o lobo faz? Mente. Mente para enganar, mente para devorar. Qual a pior mentira que ele tem? Já as suas características. É a pior mentira. Ele quer se passar por ovelha, mas sabe que ele é lobo. Ele quer se passar por ovelha. Mas como nós vamos descobrir isso? Só através dos santos mandamentos, da sã doutrina do Senhor. Só através daí que nós vamos descobrir isso. Se não for através daí, nós não descobrimos. Você deve ver que é uma preocupação que Paulo tinha. Olha só. O apóstolo Paulo teme que depois da sua partida surgirão muitos lobos para devorar o rebanho. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. O apóstolo Paulo, ele
ensinadores, muitos lobos devoradores para devorar o rebanho. Quais são esses? Eles fazem em nome de Jesus. Portanto, eles fazem tanto em nome de Jesus e tanto em nome do Filho de Deus, que eles se vestem como se fosse ovelha. Tem até uma palavra mansa. Mas lá dentro não é manso, porque não aceita a palavra. Para ser manso de verdade, ele teria que aceitar a palavra. Se ele não aceita a palavra, porque ele não é manso de verdade, gente. Você pode ter certeza disso. Porque o manso de verdade, ele aceita a palavra. Ele aceita o que está escrito. Se não aceita o que está escrito, é porque é louco. Ou porque é cão. Mas por que Jesus fala do lobo e não de um cão vestido de ovelha? Porque o lobo é um cão do mato, que não pode ser domesticado. É muito difícil, não tem jeito de domesticar ele. Então, o máximo que ele faz é se fingir de ovelha para enganar, para poder realmente devorar as ovelhas. Como devorar as ovelhas? Ensinando o que é errado, fazendo o que é errado, mostrando que a ovelha está ouvindo a voz do Senhor, que não é assim. É assim que se faz, tentando enganar, ou enganando mesmo. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu temo que depois da minha partida surgirão no meio de vós muitos lobos e falsos ensinadores, que botarão o rebanho a perder-se. O apóstolo Paulo fala isso em Atos 20, versículo 29. Ele tinha esse receio. Louvado seja Deus, esse receio de acontecer isso aí. E realmente, se ele tivesse hoje aqui, ele veria tudo isso aí. E eu acredito que ele ia chorar, né, irmãos? Ele ia chorar, porque verdadeiramente isso já se acontece no dia de hoje. Louvado seja Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos encerrar por aqui. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus cada um, né? Lembre-te de uma coisa: a ovelha ouve a voz do seu pastor e entende a linguagem dele pelas Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém.